Você realmente conhece a Deus? Muito provavelmente sua resposta será que sim. Sim, eu conheço a Deus e o amo. Mas será? Na primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo 6, diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Primeiramente, acho bom fazer uma definição do que é e que não é pecado. Pecado, segundo o mesmo capítulo que estou lendo, só que no versículo 4, é a transgressão da lei. Não é simplesmente o que alguém fala que é pecado ou não. Por exemplo, alguns dizem que orar em pé, orar de qualquer outra posição, a não ser de joelhos, é pecado, sendo que isso não está na Bíblia. A Bíblia apenas relata que algumas pessoas oraram de joelhos como Daniel, mas não diz que só deve orar de joelhos. Portanto, apenas a Bíblia, a palavra de Deus, tem autoridade para ditar o que não é e o que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é. Se a Bíblia não diz que é pecado, não é. A palavra diz: qualquer que vive pecando, isso é, você tem um ato rotineiro de estar pecando, você planejar pecar, você achar normal o pecado. O pecado não é normal, é natural. Aquilo que é normal, então, é regra. Já aquilo que é natural não é necessariamente regra. A Bíblia ensina que quem ainda não se converteu está sob o cativeiro do pecado. Mas existe uma saída para fugir do domínio do pecado. Essa saída é a graça de Deus. Alguns simplesmente pregam que a graça somente salva. Mas vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 12, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso quer dizer que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e a viver de um modo sóbrio, justo e pio. Não apenas trazendo salvação a todo tipo de homem, como diz o verso 11. E você só pode obter a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se você receber Ele, certamente Ele dará poder para você resistir talvez a seus vícios, os seus defeitos. Não que você possa se tornar simplesmente perfeito do dia para a noite. Isso é claramente um processo, como diz o texto, ensinando-nos, ou seja, é uma espécie de treinamento. Você pode realmente ser livre. Muitos dizem que os evangélicos não são livres, mas nós somos as pessoas mais livres do planeta Terra, porque não somos escravos dos nossos desejos. Vejo muitas pessoas que se diziam livres, mas agora estão em camas de hospitais. Enfim, poderia citar vários exemplos, mas estão colhendo o que plantaram. Elas não são livres. E quem vive pecando não viu nem o conheceu. É possível ver a Deus? Mas é claro que sim. Mas não com olhos carnais, mas pela fé nós contemplamos a Deus. No capítulo 1 dessa primeira epístola de João, diz que o que era desde o princípio e o que temos contemplado, ou seja, é possível contemplar a Deus, mesmo não vendo a Deus, isso apenas com os olhos da fé. E se você diz que conhece a Deus, mesmo vivendo em pecado, reflita. Deus é santo, Deus é justo, Deus é juiz, e você sabe disso, e não se rende a ele. Antes vive de um modo que a Bíblia chama de ímpio, ofendendo a ele. Não pense que estou falando apenas de uma blasfêmia aberta, mas você, por meio de seus atos, você diz que Deus não manda em você. Hoje pode ser um caminho de volta. Se nós realmente conhecêssemos o amor que Deus tem por nós, nós com certeza seríamos mais consagrados, não por medo dele, mas por amor a ele, que a gente queria se entregar por ele, amar a ele acima de todas as coisas. Se nós soubéssemos que ele nos amou e sacrificou a sua própria vida. E amor não é sentimento, pelo menos segundo a Bíblia, não. O verdadeiro amor exige uma atitude sacrificial, de você entregar a sua vida a ele, simplesmente negar a si mesmo, levar a cruz a cada dia e seguir a Jesus.